No pain, no gain, não é assim que os caras falam? Então vem com calma, tá? Normalmente questões que tragam várias proposições ou várias premissas, se ele não falar nada, as premissas são verdadeiras, né? É o ideal que a gente comece pelas premissas que são proposições simples, porque elas são os tijolinhos da nossa construção, né? Aquela musiquinha linda dos tijolinhos da construção, aquele poema lindo, tá? Então ele falou que P1, P2 e P4 são verdadeiras, ou melhor, ele deu esse caso. Caso P1, P2 e P4 sejam verdadeiras. Gente, se P1 é verdadeira, eu não perco meu voto. Se P4 é verdadeiro, eu voto no candidato X, tudo bem? Uma questão muito boa para ano de eleição, tá? Então ele fala em P2 que se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei meu voto. Olha como o pessoal no Brasil vota bem, tá? Então vamos às informações, gente. Na proposição P2, ela é uma condicional. Ao meu ver, ela é composta por uma proposição simples, vou botar uma em cada cor, tá? 2, 3 e a derradeira e última, quarta proposição, que seria a nossa consequência. Todo mundo enxerga que a consequência é então perderei meu voto? E que ele suprimiu isso do texto? Justamente porque ele está usando o conectivo oculto. Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, então perderei meu voto. Então tu vai lá e mete tu então aqui, para tu te dar conta que aqui é que está a consequência. Tá. Não perco meu voto. É verdadeiro. Então, perderei meu voto, mudou o tempo verbal, mas a ideia é a mesma. Vai ser falso. Todo mundo concorda que a proposição preta, perderei meu voto, é falsa? Porque ela é uma negação, com alteração de tempo verbal, da proposição P1, que o texto falou que é verdadeira, nesse caso hipotético. Ok até aí? Tá. Peguem agora P4. Eu voto no candidato X, que é a primeira proposição ali verdinha. Se eu voto em X é verdadeiro, e aqui ele fala que vai votar em X, então essa aqui é verdadeira. Tudo bem? Então o que nós temos ali, e se a gente levar para o lado literal fica legal. Eu tenho votar em X, eu vou chamar de P, e ele não for eleito é Q, perdão, tem que botar um tio Q aqui porque é não for eleito. Tio Q não for eleito, e não me deram agrado que é tio T, então, aí tudo isso é causa da consequência. Então, perderei meu voto, que é a proposição S. Tá? Percebem a diferença agora daquela questão que o parênteses estava só entre essas duas últimas? Porque a causa era só uma para aquela consequência. Agora nós temos três causas para a mesma consequência. Tá? Segundo o texto, ele já me disse que isso aqui é verdadeiro e que isso aqui é falso. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá. Essa não é a P2? A P2 também não é verdadeira? Se a P2 é verdadeira, tá no texto, pode dar Vera Fischer? Não, porque numa condicional, Vera Fischer é falsa. Como é que eu evito que dê Vera Fischer? Falei isso em aula para vocês hoje. Isso aqui não é uma conjunção? Aqui também não é conjunção? Então não teriam que todas elas serem verdadeiras? Conjunção não é quando tudo acontece ao mesmo tempo, é o E. Então se uma delas for falsa, já falsifica. E Fischer é verdadeira ou é falsa na condicional? Verdadeira. De novo, lembrando, na condicional só vai ser falso se for Vera Fischer falsa. Tá ok? Se for Vera é verdadeira, se for Fischer é verdadeira, se for Fischer é verdadeira. Então eu preciso urgentemente que isso aqui seja falso, porque Fischer é verdadeira e o texto falou que a P2 é verdadeira. Se eu deixar rolar uma Vera Fischer aqui, que foi a musa da minha adolescência, né? Não vai dar certo, vai dar falsa. E eu estou contrariando o próprio texto. Tudo bem até aí? Tranquilo, gente? Tá. Mas por que o texto falou em que será verdadeira a proposição o candidato X é eleito ou ele me dá um agrado antes da eleição? Na verdade, aqui o que ele está usando já é uma parte da negação da proposição composta. A gente vai ver na próxima aula, tá? Mas é um atalho bem legal que a gente pode usar aqui agora. Primeiro, lápis. Isso aqui é uma disjunção, não é? Quando é que uma disjunção é verdadeira? Quando, né, der VV ou VF ou FV. Percebem que tem três hipóteses?
Vocês sabem qual delas está ali na questão? Não sei. Então eu posso te garantir que se P1, P2 e P4 são verdadeiras, então aquela proposição ali, X o candidato X é eleito ou ele me dá um agrado antes da eleição, ela também vai ser verdadeira? E aí, como é que eu faço para provar isso aí? Primeiro tem que entender o seguinte, ó. Eu preciso urgentemente, já que essa aqui deu verdadeira, que isso aqui dê falso. Isso aqui tem que ser falso. Vocês percebem por quê? Por quê? Porque se tudo isso aqui for verdadeiro, é conjunção, né, gente? Ó, vamos de novo. Eu tenho ali P, que eu já sei que é verdadeira naturalmente, porque é uma das sentenças da questão, E, tio Q, E, tio T. Então, S. Eu já sei que essa aqui é falsa. Se tudo isso aqui der verdadeiro, imagina que tudo aqui deu verdadeiro, ó. Vai dar verdadeiro e Vera Fischer é falsa, contrariando o texto. Então eu preciso impedir que isso aqui seja verdadeiro. Como é uma conjunção, basta que ou esse seja falso, ou esse seja falso. Concordam comigo? Ou até os dois, né? Porque se for VFF, como é que fica na conjunção? De novo, como é que é a tabela verdade da conjunção? Ela só tem uma linha verdadeira, quando tudo for verdadeiro. Se alguém já não for verdadeiro, ou um ou outro, ou até os dois, ela não vai ser falsa toda a minha causa? E se for Fischer, Fischer na condicional não é verdadeira, como o texto está falando que é, então eu preciso que tio Q ou tio T, ou até os dois, sejam falsos. Pensa comigo. Se isso aqui tem que ser falso, isso aqui tem que ser verdadeiro. Não é a negação simples? Qual é a negação de não for eleito? Foi eleito. Tudo bem? Se não for eleito tem que ser falso, ser eleito tem que ser verdadeiro. Qual é a negação de não for atingido por uma benfeitoria? Ser atingido por uma benfeitoria. Também tem que ser verdadeiro. Então, ou Q ou T devem ser verdadeiros. Não é o que está escrito justamente no nosso enunciado? Caso as proposições P1, P2 e P4 sejam verdadeiras, será verdadeira a proposição o candidato X é eleito. Está vendo que o candidato X é eleito é a negação disso aqui? De não ser eleito? Ou ele me dera um agrado é também a negação disso aqui? Não tem que ser verdadeiro? É complexo analisar isso tudo, né? Mas é uma análise bem ampla. Vamos de novo, vou fazer tudo de novo, tá? Vamos desde o começo, até vocês entenderem. É uma brincadeira de... tu tá costurando a questão, tu tá vendo de informações e tentando trabalhar com as ideias das tabelas verdades. Vamos de novo. A minha proposição composta ela é formada por 4 proposições. Vou botar aqui até o próprio texto, tá? Voto em X... Então aqui meu conectivo. Se voto em X e X não é eleito e X não me agrada, né? O agrada, vocês entendem? É ganhar um presentinho, né? Uma reforminha na casa. Então, perco meu voto. Pessoal, até aqui tudo bem no que eu fiz? Só para ser limpo, tá? O que o enunciado já me disse? O enunciado já me disse que P1 e P4 são verdadeiros. P1 me disse que não perco meu voto é verdadeiro. Se não perco meu voto é verdadeiro, perco meu voto é falso. Até aqui alguma dúvida? Ok, na sequência. Ele me disse no P4 que eu voto em X. Isso é verdadeiro, então aqui é verdadeiro. Alguma dúvida? Beleza. Tudo estava se encaminhando para a gente fazer uma Vera Fischer, mas a Vera Fischer é falsa. Se a Vera Fischer for falsa, eu estou contrariando o texto quando ele fala que caso P1, P2 e P4 sejam verdadeiras, P2 é verdadeira. Aquela frase toda, proposição composta, tem que ser verdadeira. Quando é que uma condicional é verdadeira? Ou no caso de Vera, Vera, ou no caso de Fischer, Vera, ou no caso de Fischer, Fischer. Olha para o quadro. Se a minha consequência já é falsa, eu não posso ter nem isso, só me serve essa ou me resta essa opção. Querendo manter o valor lógico de toda a frase, verdadeiro, para, né,
concordar com o texto. Até aqui tudo bem? Todo mundo entende que essas duas aqui foram descartadas? Porque não tem como ser Vera Vera. Já está Fischer aqui, ó. E nem Fischer Fischer. Perdão, e nem Fischer Vera. Tá? Então eu só posso torcer para dar um Fischer Fischer. Tá. Até aí tudo bem, gente? Sim? Beleza. Se tem que dar Fischer Fischer, voto em X e X não elege, não é eleito. E X não me agrada. Isso aqui tem que ser totalmente falso. Não foi o que a gente acabou de combinar? Não tem que dar Fischer Fischer. Se isso aí for verdadeiro, vai dar Vera Fischer. De novo, se der Vera Fischer, ela é falsa, contrariando o texto. Como é que, ou melhor, quando é que uma conjunção é falsa? Quando alguém for falso. Olha a tabela verdade da conjunção, gente. Só é verdadeira se tudo for verdadeiro. Como eu já sei que essa é verdadeira, porque está lá em cima o valor lógico dela, algum desses dois, ou até os dois, devem ser falsos. Esse é o ponto principal. Alguém aqui tem que falsificar a minha conjunção. Se você falsificar esse, ela é falsa. Se você falsificar esse, ela é falsa. Se você falsificar os dois, ela também é falsa. Concorda comigo? Então, qual é a minha conclusão? Que X não eleito e X não me dá um agrado, isso aqui tem que ser falso. E quando é que uma estrutura com E é falso? De novo, quando um for verdadeiro e o outro for falso, ou quando ocorrer o contrário, ou quando ambos forem falsos. Não é isso aí, gente? Portanto, o candidato X é eleito, que é a negação daquilo ali, ou ele me dá um agrado, que também é a negação daquilo ali, tem que ser verdadeira. Por que isso? Porque, de novo, qualquer uma das hipóteses, vamos pegar a pior das hipóteses, que seriam as duas falsas, né? Se as duas são falsas, nega isso aqui. Qual é a negação de X não é eleito? X é eleito, que é verdadeiro. Qual é a negação de X não agrada? X me dá um agrado, que também é verdadeiro. Então, se eu tenho que realmente atingir essas três hipóteses aqui, qual é a tabela verdade que essas três me dão algo falso? Elas estão negadas, tá vendo? Tudo bem? Isso aqui seria numa conjunção. Agora, o que acontece? Depois que a gente vê isso em negação na aula que vem, quando a gente vê a negação da proposição composta, vai ficar tudo mais claro. Porque eu teria que, de fato, aqui negar essa proposição composta. Para quem já sabe, como é que eu nego uma proposta por conjunção? Eu nego ambos e troco o E pelo OU. Seria o segredo. Mas por que está isso? Ou por que é assim que a gente tem que fazer? Porque, de novo, se eu tenho que falsificar toda essa ideia entre essas duas proposições aqui, eu tenho que negar a ideia das duas. Ou eu nego ambas, ou eu nego uma das duas. Nega as duas, X eleito. Nega, X agrada. E aí tem que botar o OU. Por que tem que botar o OU? Porque só no momento em que eu tiver isso aqui, ó a mágica, Tirei o não, troquei por OU, tirei o não. Quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? X eleito ou X agrada. Isso aqui tem que ser verdadeiro? Quando é que isso aqui é verdadeiro? Quando ambos forem verdadeiros ou quando um dos dois for falso. Agora tem que se dar conta que isso aqui é a negação das anteriores, né? Então, por isso que o item, de fato, está correto. Tá? Porque eu vou precisar realmente que um dos dois, ou até os dois, sejam falsos. Os dois o quê? As ideias originais, tá? Vamos de novo. Eu preciso que uma das duas ideias originais sejam falsas ou até as duas. Ou isso aqui vai ser falso, ou isso aqui vai ser falso. Como é que eu falsifico isso? X eleito. Ou, como é que eu falsifico isso? X me dá um agrado. Por isso que a proposição X será eleito ou ele me dá um agrado, ela é verdadeira. Ficou claro para vocês ou ainda ficou confuso, gente? Vocês querem que eu explique de novo? Vamos lá, se manifestem. Foi tranquilo? Na aula que vem, quando a gente vê proposição composta sendo negada, vai ficar um pouco mais claro, mas vamos de novo.
A gente tem que entender o seguinte, eu preciso que isso aqui, vamos lá, mais uma vez, ó. Eu preciso que isso aqui, para fechar. Eu preciso que isso aqui tudo seja falso. Se essa já é verdadeira, quem vai ter que falsificar são vocês dois. Meu, se vira. Um de vocês falsifica, ou até os dois. Porque a partir do momento que numa conjunção aparece alguém falso, no mínimo um, ela toda é falsa. A conjunção exige que tudo seja verdade. Então, ou você falsifica, como é que eu falsifico isso aqui? X eleito. Mudei o valor lógico tirando o ou. Ou você falsifica. Ah, tá. Então realmente eu preciso que ou o X seja eleito, não, perdão, eu preciso que o X seja eleito ou que o X me dê um agrado. Por isso que esse item, que é exatamente o que está aqui, ó, tem que ser verdadeiro. Tudo bem? Então tá. Alguém tem alguma pergunta, gente? Você tem que perguntar, pessoal. Vamos? Não tem problema. Ficou claro para vocês a ideia? Tá. Vamos ver mais uma. Essa aqui já era mais difícil, tá? Já tinha alertado vocês. Vai mais uma aí para dar uma relaxada. Vamos, que aqui é assim que vai. Mas tem uma hora que vai começar a doer. Depois que toda a matéria estiver pronta, é claro que tudo vai ficar muito mais fácil para vocês, que a matéria está toda ela dada, faltam ainda 2 tópicos, né, de proposição simples e composta, que é a parte de equivalência e de negação. Depois que isso tudo for trabalhado em aula, aí a gente vai ter muito campo para trabalhar com as questões de forma muito mais tranquila, tá? A gente está só na primeira aula ainda, faltam 3 ainda. Vamos lá? Vamos corrigir? Essa questão também é bem legal. É aquela mesma frase que a gente trabalhou agora há pouco, né? Nos processos seletivos, tem uma condicional aqui. Se o candidato for pós-graduado, é a proposição P. Se ele souber ou falar inglês, é a proposição Q. E apresentar deficiências em português é a proposição R. Então, ó, de novo conectivo oculto que o CESP adora cobrar. As deficiências não serão toleradas, vai ser a proposição til T, porque tem uma negação nela, tá? Alguma outra tem negação? Não, não tem. Se a proposição, o candidato apresentar deficiências em língua portuguesa, for falsa, então a proposição P será verdadeira, independentemente dos valores lógicos das outras proposições simples que a constituem. Certo. Por que é certo? Vamos botar no literal, tá? Se o candidato for pós-graduado ou... Deixa eu botar o conectivo, fica mais fácil vocês entenderem. Se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês e apresentar deficiências em português, todo mundo concorda que isso aqui tudo é a causa para a consequência, que seria as deficiências não serão toleradas? Todo mundo de acordo? Sim, vamos ver o que vai dar isso aqui então, tá? Primeiro, gente, a gente tem ali uma conjunção, né? E uma disjunção. Tem um E e um O ali juntos. Tá? Item certo ou item errado? Se a proposição, o candidato apresentar deficiências em língua portuguesa for falsa. Esse é o item R. Ele está dizendo que isso aqui é R. Atenção, tá? Se essa aqui for falsa, ela não está unida por uma conjunção? Numa conjunção, se alguém, por menor que seja ou mais simples que seja, for falso, toda ela não vai ser falsa? Vai. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tá. Se é uma condicional e a causa já é falsa, depende da consequência? Depende das demais? Não, eu já falsifiquei a causa. Se é Fischer, Fischer, Fischer e Fischer Vera não são falsas na condicional. Só é falsa na condicional a Vera Fischer. Então, se eu estou dizendo que essa aqui é falsa e é uma conjunção, ela já falsifica tudo. Porque, teoricamente, a ideia era essa aqui, ó. Isso aqui era a ideia principal da questão. Era fazer o valor lógico disso, definido o valor lógico disso, jogar com a conjunção com R, mas se R já está falsa, qualquer conjunção com alguém falso, ela é falsa. E se tudo isso aqui é falso numa condicional, não importa quem vier aqui. E tampouco não importa o valor lógico desses outros dois. Ela já, como se diz... Ela já deixou toda a estrutura, como é que se fala? Uma palavrinha bem legal. Como é que se fala quando um prédio está todo arruinado e está prestes a cair, que a estrutura já está comprometida? Isso aí que eu queria.
A estrutura está toda comprometida por causa dele. Então não depende desse cara, não depende desse. Porque isso aqui é verdadeiro, vai dar falso do mesmo jeito, porque é conjunção com falso. Se aqui der falso, vai dar falso também, é conjunção com falso. E se tudo isso aqui vai dar falso, tá preocupado com a consequência? Se já vem Fischer? Não. Então ele fala que se a proposição o candidato apresenta deficiências em língua portuguesa for falsa, então a proposição P, toda ela, será verdadeira, independentemente dos valores lógicos das outras proposições simples que a constituem. O que vocês acham? Certo. Tudo bem? Está clara a ideia para vocês do que isso aconteceu? Porque pela construção dela, como ela tem uma conjunção, lembra, a conjunção ela é muito peculiar. Ela tem que ser verdadeira em toda a sua extensão. Como eu tenho ali uma conjunção com R, não importa o que veio antes, vai ter que ser... Não importa se é verdadeiro ou falso, ela já é falsa. E se ela já é falsa, ela falsificou a causa. E se falsificou a causa, nunca vai dar Vera Fischer. E se nunca der Vera Fischer, nunca vai ser falsa. Então a proposição P ela é verdadeira, independente das demais, só porque aquele item é falso. Meramente isso. Ele é o único culpado, né, de garantir a veracidade daquela frase. Por quê? Porque na causa existe uma conjunção. E se houver uma conjunção e alguém for falso, já comprometeu toda a estrutura. Toda ela já está viciada, toda ela já é falsificada na causa. Se é falsificada na causa, ela é, como condicional, verdadeira. Tá claro isso para vocês? Diga. É igual na matemática, é porque vem da esquerda para a direita. Como são duas operações muito próximas, né, a gente poderia entender que o ou e o e são tipo soma e subtração. Não é igual soma não é igual produto de divisão e potência radical. A gente vem por etapas. Como veio na ordem da esquerda para a direita, eu tenho que realmente botar entre parênteses como se aqui tivesse realmente que ter o valor lógico primeiramente definido. A resposta para isso eu vou jogar com o valor lógico dessa outra a partir de uma conjunção. Tá? Agora, se fossem duas conjunções, é tudo junto. Se fossem duas disjunções, também é tudo junto. Mas quando mistura, tem que dar preferência de acordo com o texto ou com a leitura da esquerda para a direita, como é na própria matemática, tá? Muito boa a tua pergunta.